Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Fisiortopedia. E hoje, como costumamos fazer, uma dobradinha, né? Então, ontem, para quem assistiu, teve um webinário sensacional sobre cicatrizes e todas as atualizações com a nossa querida amiga Mari Altomari. Tudo bem, Mari? Oi, Fuco, tudo bem? Estou muito feliz de participar. Adorei ontem, foi muito bacana e é muito gostoso poder estar dando continuidade ao que a gente conversou ontem, contando um pouquinho mais sobre a minha história. Muito obrigada pelo convite, é uma honra para mim. Muito bom. E o Rafael Pessicalite, tudo bom, Rafa? Fala, Fulco, oi, Mari. É um prazer tê-la inaugurando um podcast aqui, né? Oi, Primeira vez da Mari no Rafa. podcast. Exatamente, minha estreia. Bom, Mari, você já está estreado em tudo, então se prepara que do nada a gente chama, às vezes a gente tá bêbado e tá chamando, todo mundo vem para participar, né? E tudo acontece, né? Vamos que vamos. Então, hoje a gente vai aprofundar algumas coisinhas que a gente não aprofundou ontem no webinário, né? Então, a ideia é falar um pouquinho mais até da trajetória da Mari Altomari. Então, é uma questão de quase um arquivo confidencial. Vão aparecer relatos familiares, vão aparecer um monte de coisa também. Então, a gente vai conversar um pouquinho que, como a gente conversou ontem, vocês viram, né? Todo o conhecimento técnico que a Mari tem, mas ela foi construída de uma forma que eu acho muito rica, assim, né? Então, Mari, fale um pouquinho desde sua formação, como que você acabou chegando para o mundo das cicatrizes, o que que você tem feito hoje, né? Então, você tem projetos desde nacionais até internacionais. Então, assim, é uma carreira muito rica para a gente poder conversar e eu acho que a galera pode aprender muito com toda essa trajetória, tá? Então, por favor, quem é Mari Altomari? Mário Tomari. Então, é muito legal que você falou sobre arquivo confidencial, sobre coisas de família, né? E a minha história toda começa com uma raiz familiar muito forte, porque antes de eu fazer faculdade de fisioterapia, eu já tinha um contato muito forte com a cirurgia plástica, porque a minha mãe é instrumentadora cirúrgica e técnica de enfermagem, e a minha mãe trabalhava na clínica do Ivo Pitangui, né? Então, quando os meus pais se conheceram, a minha mãe largou tudo para se casar e a gente se mudou para Brasília, porque meu pai tinha emprego lá e a minha mãe abandonou toda a vida dela para ser dona de casa e mãe, né? E ficamos em Brasília bons anos e aí as coisas não andaram muito bem e voltamos para o Rio, voltamos, né? Fomos, agora eu estou em Campinas, mas nós fomos para o Rio de Janeiro e a minha mãe decidiu voltar a trabalhar na clínica do professor Pitangui. E foi uma coisa meio que imediata quando ela decidiu voltar. E foi justamente quando os meus pais se separaram. Como é arquivo confidencial, eu vou contar detalhes de Pode família. contar, Vamos lá. Mari. Se a gente chorar no meio, não liga não, tá? Não, eu aqui não posso, porque eu não tenho nem um lencinho aqui na mão. Vamos lá. E, e aí a minha mãe teve um período muito punk da vida, né, em que ela teve que trabalhar muito para sustentar a gente, porque aquelas coisas de pais separados, o meu pai não ajudava em coisa nenhuma, e a minha mãe trabalhava de segunda a sexta, né, como ela era técnica de enfermagem, ela trabalhava durante o dia fazendo instrumentação cirúrgica e à noite ela, como técnica de enfermagem, cuidava dos pacientes operados. Então, eu via minha mãe segunda e ia ver minha mãe sexta-noite, sábado. E aí, com saudade da mamãe, eu ia lá para a clínica do Pitangui, ia para o centro cirúrgico, colocava roupinha de centro cirúrgico, ficava lá perto dela, encostada na parede, igual uma lagartixa, só para ficar perto da minha mãe, que eu morria de saudade dela. E ainda tinha o fato de que eu brigava muito com meu irmão me enfiava porrada, eu apanhava do meu irmão igual boi ladrão. Então, eu ia para a clínica para me proteger, porque quando eu estava na clínica, meu irmão não estava me batendo. Aquelas coisas de adolescente, né? Naquela época, 20 anos atrás, que irmão enfiava porrada na irmã. Hoje em dia, se apanhar, chama a polícia. Naquela época, era comum, né? Os irmãos baterem nas irmãs. Que horror, gente. Mas era verdade. Eu apanhava muito meu irmão. E aí eu ia para a clínica e ficava lá, e aí eu lembro que eu assistia aquelas cirurgias, eu falava, meu Deus, que coisa, né? As pessoas sendo cortadas e descoladas, e eu olhava aquilo e falava, meu Deus, como é agressivo isso. E
nessa época, na verdade, eu sempre gostei de fazer massagem, eu botava óleo nas pessoas, nas amigas da minha avó, na minha avó e todo mundo, eu gostava de fazer massagem. E aí, eu lá na clínica, um dia, um cirurgião teve um torcicolo e minha mãe falou para ele, vai lá que a Mari tá aí, ela faz uma massagem em você. E aí eu fiz massagem nele, isso foi em 1993, ok, vamos falar de datas, né? Tia Mari tá véia, com rugas. E aí ele falou, nossa, suas mãos são maravilhosas, vou te mandar meus pacientes. Aí eu falei, o senhor tá louco, né? Eu não sei cuidar disso. Como que eu vou fazer massagem nessas pessoas que foram todas machucadas? Não, é isso mesmo, passa óleo e mete a mão. Lá fui eu fazer isso, porque o médico mandou, né? A gente tem uma coisa de... tinha, né? Naquela época eu tinha isso, de que o médico era um semideus, né? O médico mandou, a gente obedece. Uhum. E lá fui eu fazer massagem. Eu já queria fazer a faculdade de fisioterapia, porque eu já tinha um encantamento com essa coisa, né? De cuidar das pessoas, do movimento. Naquela época tinha muita coisa de mão, né? Na fisioterapia. Aquelas fases todas que a gente teve, né? A fase da eletro, a fase da mão. Eu peguei a fase da mão. E eu sempre fui muito encantada com isso. E aí eu já estava decidida a fazer fisioterapia. No ano que eu entrei para a faculdade de fisioterapia, eu fiz uma lipoaspiração. Aí veio uma criatura demoníaca do inferno fazer massagem em mim. Eu falei, gente, isso não pode ser normal, porque aquele negócio doía, aquela mulher me esfregando o óleo, fazendo massagem em mim, eu queria socar ela. Eu falei, isso não pode ser normal, isso não é um tratamento que a gente faça numa pessoa. Minha filha tira a mão de mim. E aí eu falei, não, era o primeiro ano na faculdade, né? E eu falei, eu vou estudar sobre isso e eu vou entender o que está acontecendo e eu vou propor uma coisa que seja mais normal, porque não é possível que isso seja proposta de tratamento. Isso na Maria época eu já Otomari já queria pensava. mudar o cenário da fisioterapia antes de se formar. Antes de ser, No de primeiro nem semestre. né, no primeiro período, né? A pessoa já entrou abusada. E aí eu entrei na faculdade, a primeira coisa que eu perguntei é onde é que tem cirurgia plástica? E, minha filha, você está louca, né? Cirurgia plástica é estética, a fisioterapia não se mete nisso, não sei o quê. Só que aquela altura do campeonato, eu já trabalhava com tudo quanto era residente da clínica, porque como eu estava lá dentro, todo mundo me conhecia, e a minha mãe, ela sempre foi muito rigorosa. Minha mãe, ela tem muito carinho dos médicos, porque ela sempre ensinou muito, ela trabalhou com o Ipitangui muitos anos, então o Ipitangui colocava ela responsável por ajudar, por ensinar a sutura, então ela sempre foi muito criteriosa. Na verdade, criteriosa, né? Foi chata pra caramba, ela perturbava todo mundo, com a coisa da rigorosidade, da perfeição. Eu vivenciei muito isso com a minha mãe. E aí, na faculdade de fisioterapia, eu queria aprender o que na fisioterapia eu teria para aplicar na cirurgia plástica, mas não tinha nada, ninguém falava nada, todo mundo achava que eu era uma louca, né? E eu insistindo naquilo, eu falei, não, eu vou estudar sobre isso e eu vou achar uma forma de aplicar isso na cirurgia plástica, porque já que não tem, eu tenho aí um supermercado de trabalho para eu desenvolver uma coisa bacana. E aí, assim, eu fiz, né? E tudo que eu aprendia, cada período que eu passava na faculdade, cada recurso que eu aprendia, eu ia lá e aplicava no paciente. E nisso eu fui testando em todo mundo, os médicos me dando um super apoio, eu conversava, deixava claro que eu estava estudando e que eu queria experimentar para ver o que funcionava. Então, eu tinha as portas abertas da clínica do professor Pitangui, no centro de estudos, eu vivia, passava a minha tarde inteira lá estudando, e eu pegava os livros, eu pegava os artigos que tinha lá, tinha todo o material para os residentes estudarem, e eu, abusada, ficava enfiada lá dentro estudando também junto com eles, e trocava muito com os cirurgiões, né, o que eu estava querendo fazer. E aí, eu digo que foi quando eu realmente me encontrei na profissão, foi lá para o terceiro ano da fisioterapia, em que eu tive uma professora na cadeira de fisioterapia aplicada à reumatologia, que ela era terapeuta manual e osteopata, e eu cheguei naquele momento, eu conheci
toda essa questão de face, de terapia manual, né, de osteopatia, os princípios básicos da osteopatia, aquela coisa de estrutura governa função, isso é 20 nada, né, 25 anos atrás, mais. Enfim, vamos pular o tempo. E aquilo me encantou de uma tal maneira, eu falei, gente, é isso que eu quero. E aí eu comecei a estudar muito sobre isso, eu comprava os livros e ela me ajudava muito, né? Uma professora muito querida. E eu falava para ela, Vera, eu quero colocar isso na cirurgia plástica, mas eu não consigo ler em lugar nenhum, não tem lugar nenhum, tudo que eu procuro não tem sobre fisioterapia em cirurgia plástica. Ela, Mariane, se não tem, você vai ter que criar, você junta o raciocínio que a gente tem dentro de lesão de tecidos moles e vai ajustando o seu pensamento e idealiza aí um tratamento para isso. Pega o Carolyn Kistner, vai estudar traumas de tecidos moles e organiza seu pensamento e faz. E assim eu fiz. Então, quando eu acabei a faculdade, eu já tinha na minha cabeça estruturado todo um trabalho dentro da cirurgia plástica baseado em fisioterapia ortopédica, né? Em fazer movimento, em fazer avaliação. Então, eu tinha lá, eu fiz o diagnóstico, como é que você avaliava, o que era uma condição neural, uma condição articular, uma condição muscular. Eu já tinha isso tudo muito estruturado, né? Para mim. E a minha monografia de graduação, eu fiz vários grupos de pacientes, eu fiz, não me lembro agora quantos, mas eram 15 grupinhos de pacientes, e em cada grupinho eu fazia um recurso. Cara, eu me formei no ano 2000, isso era genial para aquela época, né? Revolucionário. Nossa, e aí eu tinha o grupinho do ultrassom, o grupinho do gelo, o grupinho do calor, tudo com as suas devidas indicações terapêuticas, mas eu tinha aqueles vários grupinhos. Então, eu acabei a faculdade já trabalhando com vários cirurgiões plásticos e aplicando aquilo tudo que eu tinha adaptado, né? Mas a minha grande paixão sempre foi a terapia manual. E aí, depois de um ano e pouquinho de formada, bastante feliz com o que eu fazia, eu encontrei com uma professora que tinha sido minha orientadora de estágio na faculdade, e ela falou para mim, Mari, você está trabalhando com cirurgia, o que você está fazendo da vida? Não, estou trabalhando com cirurgia plástica. Que legal, então você tem que fazer dermatofuncional. Eu falei, o que é isso? Né? Eu nunca tinha ouvido falar. Não, fisioterapia estética, que agora é dermatofuncional. Eu falei, legal, vou lá fazer essa pós, né? Vamos lá. E aí fui procurar saber, tinha uma pós, nessa época eu estava casando, fui morar em Niterói e tal, recém-casada, mas resolvi fazer a pós era no Recreio. Quem conhece o Rio sabe a distância de Niterói para o Recreio. Então, era um sacrifício aquele raio daquela pós. Eu acabava ficando na casa da minha mãe, que era em Copacabana, largava meu marido sozinho no final de semana. Né? Eu digo que provavelmente desenvolvi vários acidentes ósseos, né, na testa, mas tudo bem. E lá ia eu para aquela pós. O primeiro período estava lá, e não sei o que, cronograma, gordura localizada, celulite, flacidez. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Levava quase um ano para chegar em cirurgia plástica, mas eu estava determinada. Eu falei, gente, eu quero saber o que se faz, porque até então, tudo que eu fazia eram coisas que eu tinha estudado sozinha, com a ajuda dos médicos e a ajuda da minha professora Vera, mas eram coisas que eram, assim, dá aquela insegurança, né? Porque você faz uma coisa que ninguém faz e que você não leu em lugar nenhum, você criou, entre aspas, criou aquilo na sua cabeça, vamos dizer assim. E por mais que eu tivesse resultados muito bons, eu tinha uma certa insegurança de será que eu estou fazendo isso certo, né? Será que é isso mesmo? Eu quero aprender mais. Eu sempre tive isso, sabe, Foucault? Porque essa vontade de querer fazer as coisas direitinho por conta da minha mãe. Eu via a minha mãe como exemplo de ser muito perfeccionista, de ser muito cri-cri, muito correta com o horário, que tinha que ser tudo muito bom, muito perfeito, não podia errar. Ela sempre se cobrou muito e eu via essa cobrança e eu me cobrava também. E era interessante porque eu ia com a minha mãe para os congressos de cirurgia plástica, porque ela ia comprar material, então a gente ficava na feirinha, e eu lembro que quando abria assim a portinha, né, do auditório da palestra, eu ficava olhando assim entre a porta
via aquele auditório gigante, né? Aqueles telões enormes. Eu olhava assim e falava, um dia eu vou dar palestra aí. Aí a minha mãe dizia para mim, minha filha, não fique pensando nisso, porque é muito difícil, eles são muito fechados, você não vai conseguir, né? Porque os médicos são muito no mundo deles e não sei o quê. Aí dava um banho de água fria, mas no fundo ainda tinha uma coisinha que eu queria estar ali, né? Eu queria falar sobre o que eu fazia. Sim. E aquilo ficou muito forte para mim. Eu quero fazer um trabalho bacana porque eu quero mostrar para os médicos o que eu faço. Como eu tive sempre muito convívio com eles, isso para mim sempre foi muito natural, de trocar com os cirurgiões. E aí, Fuco, eu passei quase um ano da minha vida, Fuco e Rafa, né? Eu passei quase um ano da minha vida indo uma vez por mês para o Recreio, para aquela pós dermatofuncional, em que eu aprendi estria, celulite, limpeza de pele, né? Eu ficava assim, gente, eu olhava aquilo, eu falava, meu Deus, eu não fiz 5 anos de faculdade para fazer limpeza de pele, mas tudo bem. Tem na resolução da dermatofuncional, eu falava, meu Deus, mas por que a esteticista não faz limpeza de pele? Eu quero fazer o que só eu faço. Enfim, eu tive vários conflitos durante essa pós, né? Sim. Aquilo para mim era muito perturbador. Era muito desconfortável estar ali, porque eu não conseguia ver aquilo como fisioterapia. Mas isso é uma coisa minha, né? Sim. E finalmente chegou o módulo de cirurgia plástica. E aí chegou a professora, que era uma professora aqui de São Paulo e tal, esposa de cirurgião plástico, eles tinham uma clínica em São Paulo. E aí ela começou a falar, eu ficava olhando assim, eu falava, meu Deus, o que é isso? Oi, aí era tudo muito diferente, né? Aí eu pensava, cara, não é possível que eu esteja fazendo tudo errado. Não, o que eu faço funciona, mas espera aí. E agora? Mas Até ela é que a chegou um momento. professora, né? Ela é a professora, né? O que eu faço eu nunca aprendi com ninguém. Peraí. Aí eu fiquei num conflito tão grande comigo mesma, até que chegou um momento que ela falou assim, não, o bom mesmo é colocar a paciente de uma lipoaspiração imediata, né? Um pós-operatório imediato no ofurô. Aí eu parei assim, aí chamei minha amiguinha do lado, falei, caô, furou naquele negócio de água quente, inflamação, peraí, fiquei confusa agora. Mário, furou água quente, também não entendi. Aí eu levantei a mão, falei, agora eu vou levantar a mão, porque eu não quis, né, ficar... Eu sempre fiquei muito na minha, sempre, né, entre aspas. Naquela época eu estava muito na minha, hoje em dia eu não fico nada na minha, eu levanto a mão mesmo. E aí, naquele momento que ela falou do ofurô, eu levantei a mão. Eu falei assim, mas professora, ofurô, como assim? Porque aí o paciente incha mais e a drenagem linfática faz mais efeito. Nessa hora, eu levantei e falei, professora, com licença. Saí da sala, eu fui para o banheiro chorar. Eu chorava, eu falei, gente, eu perdi um ano da minha vida vindo para essa longura para escutar isso, eu não estou acreditando. E aí, logo depois foi um intervalo e a minha turma toda da pós me encontrou e eu falei, gente, não é nada disso que eu faço, é tudo muito confuso. Tal. Mário, você tem que dar uma aula para a gente. Você tem que dar um curso para a gente. Eu falei, vocês estão loucas, eu nunca dei aula, como é que eu vou dar aula para vocês? Como é que eu vou dar um curso para vocês? Não, Mário, organiza aí as suas ideias e dá um curso para a gente. Eu falei, tá bom. Aí entrei em contato com a faculdade, que eu fazia pós, aluguei a sala de aula na faculdade que a gente fazia pós. Então, no mês seguinte, praticamente a minha turma inteira da pós foi 2 dias antes da pós para fazer o meu curso. Eu peguei a minha monografia e montei o curso. Naquela época era transparência, não tinha nem PowerPoint. Então, eu escrevi tudo, transformei aquele troço todo em transparência e dei a aula. O pessoal amou a aula e a coordenadora ficou sabendo e me chamou para dar aula na pós-graduação a partir do ano seguinte. Que legal. E foi assim que eu entrei, que eu digo que eu caí de paraquedas na dermatofuncional, dando aula numa pós-graduação, falando de traumatortopedia, porque eu falava de avaliação muscular, eu falava de movimento, eu falava de cinesioterapia, numa área em que as pessoas falavam para fazer drenagem linfática, ultrassom e ofurô.
né? Então, eu era, assim, um ET naquele universo. E essa mulher é louca, né? Eu só vou complementar, eu acho que é muito interessante, né, Mário? Porque nessa época, né, vamos pensar que conflitar um professor, você tentar mostrar alguma coisa inversa, né, era muito mais difícil, né? A gente não estava na época das evidências como a gente tem hoje, né? É, Não era o paper que a gente conseguia trazer, né? Então, é outra realidade de todo esse processo, né? Então, eu acho que é bem legal ressaltar para o pessoal não entender que, tipo, hoje você vem, pega o Sci-Hub, traz um artigo e consegue trocar o exatamente. professor, né? E Não é exatamente. esfrega na cara dos outros, né? Olha aqui, ó, tá errado o que você estava Pô, falando, e sua louca. antigamente não tinha nem acesso à pouca evidência que tinha, né? Elas eram É, centralizadas na Bireme, centralizadas nas grandes universidades, assim, ninguém tinha acesso, né? não tinha Antigamente a nem isso. mal tinha internet, que dirá acesso. A gente ia para a biblioteca se quisesse algum. Tinha lá, né? Você tinha uma base de dados que era escrita, né? E aquilo sabe lá quanto tempo levava para chegar na faculdade. E aí, se você quisesse aquele artigo, você tinha que pedir, vinha pelo correio, envelopezinho, né? Demorava meses para um artigo chegar. Então, era tudo muito mais difícil do que a gente tem hoje, né? Eu sei que aquilo foi bastante interessante, porque eu comecei, né, a dar essas aulas e eu era extremamente massacrada pelos colegas da área, porque eu falava totalmente o contrário do que todo mundo falava. Mas eu digo que a grande vantagem da minha vida de ter entrado na dermatofuncional dessa forma foi que, como eu dava aula numa pós-graduação, eu não podia dar aula na pós-graduação sem ter um mestrado, eu não podia dar aula sendo só pós-graduado. Uhum. E aí eu fui buscar um mestrado e pensei, gente, eu tenho que fazer um mestrado, eu tenho que arrumar alguma coisa que eu adore, né? Porque eu não vou fazer um mestrado de um troço que eu não gosto. E aí eu digo, eu sempre falo isso em aula, que eu digo que foi o momento que eu encontrei a luz na minha vida. Porque aí eu fui para um mestrado dentro de um laboratório de reparo tecidual, num departamento de histologia e embriologia. Muito bom. E aí, quando eu entrei lá, que eu comecei a ler, eu falava, gente, eu não sei nada de cicatrização. Essa altura do campeonato, eu já tinha escrito até um capítulo de livro para um professor de dermato funcional, e eu lembro que eu tinha entregue o capítulo para ele, mas o livro não tinha saído ainda, e quando eu tive essa reunião para entrar no laboratório, né? E quando eu comecei a ler, eu liguei para esse cara e falei para ele, me dá mais 2 semanas, que tem um monte de coisa errada no capítulo e eu quero mudar. E aí ele virou para mim e falou assim, ah, mulher, ele tem um jeito todo, né? Muito relaxado, vamos dizer assim, relaxado, muito relax, né? Não relaxado, relaxado também. É... ah, mulher, ninguém vai saber que está errado. Gente, aquilo me foi assim, uma facada no meu coração. E eu já tinha assinado contrato, já tinha assinado tudo, e aquele capítulo foi, até hoje, eu digo que é meu grande arrependimento de produção, foi aquele capítulo que eu escrevi em 2003, né? Que foi o ano que eu entrei para o mestrado, que eu entrei para a UERJ, na verdade, que eu fiquei ainda fazendo iniciação científica alguns anos antes de realmente começar o mestrado. E aí, a minha vida foi assim, eu fiquei alucinada, eu já não queria mais nem fazer mestrado, eu queria estudar, eu queria aprender tudo aquilo. Eu falei, gente, eu não sei nada, dane-se mestrado, não estou nem aí para título, eu quero saber sobre isso, eu quero poder cuidar melhor das pessoas, eu quero poder fazer um tratamento decente, eu quero poder oferecer coisas que realmente funcionem. E aí eu entrei no laboratório falando para a coordenadora assim, olha, o que eu faço, eu vejo que funciona, eu quero entender o que eu estou fazendo, porque que melhora, a pessoa melhora, mas eu preciso entender. Só que naquela época eu queria entrar no laboratório, eu queria pegar os ratinhos, fazer cirurgia plástica nos ratinhos, fazer meu tratamento manual e ver o que acontecia, né? Pegar o tecido e estudar. Mas naquela época não tinha nada que pudesse respaldar essa minha ideia, que na época era uma ideia louca. Eu estava numa universidade pública, então eu não podia usar dinheiro público para fazer um projeto que, na minha cabeça, fazia sentido, mas que não tinha nada para respaldar. Nunca ninguém tinha feito nada sobre isso. Então eu fiquei alguns anos, eu fiquei aí uns 3 anos fazendo iniciação científica, Uhum. feliz da vida estudando aquilo tudo, aí comecei a participar de um monte de congresso,
E no laboratório de reparo tinham vários simpósios, então vinham aqueles pesquisadores do mundo todo. Gente, era um êxtase aquilo, assistir aqueles caras que eu li os artigos, eles falando, e eu... Nossa, era bom demais aquilo. E aí a minha orientadora me botou na parede e falou, olha, ou a gente monta um projeto para você, ou você vai procurar um mestrado em outro lugar na fisioterapia, porque não tem como você ficar anos aqui em iniciação científica. A gente precisa realmente desenvolver alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa com ultrassom? Eu falei, ai meu Deus, eu não estou acreditando. Naquela altura do campeonato, eu já odiava o ultrassom, porque eu já tinha estudado sobre ele, já não queria mais saber de ultrassom. Mas era a minha condição sine qua non para continuar ali. Eu falei, vamos, fazemos o que você quiser. E aí o meu mestrado foi com ultrassom para servir para bater o martelo, para eu ter certeza absoluta que não ia usar mais aquele negócio em ninguém, porque tudo que eu estudei... os estudos, né? Exatamente. Eu sei que aí eu consegui convencer a minha orientadora de continuar como visitante, como colaboradora no laboratório. E aí, alguns meses depois que eu defendi o mestrado, me vem um artigo que era exatamente o que eu queria fazer lá em 2003, né? Isso foi em 2008, mais ou menos, 2009. Aí eu peguei aquele artigo e mostrei para a minha orientadora, olha aqui, era para a gente ter sido pioneiro nisso, era isso que eu queria fazer. Aí ela falou para mim, Mari, mas agora a gente já tem respaldo para tocar o projeto, né? Do que você quer. A gente já tem uma base que a gente pode construir o nosso modelo experimental. E aí eu comecei a fazer o modelo experimental e isso eu continuei dando aula na dermatofuncional, né? Isso foi tudo em paralelo. E aí, durante passando esse mestrado, que eu comecei a fazer os modelos experimentais, foi muita coincidência, né? Porque foi realmente, eu peguei o momento ápice do trabalho que eu queria desenvolver, que é justamente a questão da mecanobiologia da cicatrização. Uhum. Então, em 2012, tem um congresso, que é um congresso da Associação Europeia de Reparo Tecidual, que eles fazem anualmente. E no ano de 2012, a gente teve tanta modificação, tanta novidade no campo da mecanobiologia da cicatrização, que eles tiveram um bloco dentro do congresso só para falar de mecanobiologia da cicatrização. E aí a gente mandou o meu trabalho, né, como abstract para apresentar o nosso modelo experimental e foi aceito para apresentar como pôster. Legal. E nós fomos, eu e minha orientadora. Foi um congresso na Grécia, em Atenas. Uhum. E quando eu cheguei naquele bloco lá de mecanobiologia da cicatrização, eu estava assim... Paraíso, né? Nossa, né? E aí tudo que os caras apresentavam eu já sabia de cor, porque eu já tinha lido todos aqueles artigos, eu já estava ali. E eu perturbei os caras, acabava a palestra, eu ia lá, perguntava e não sei o quê, porque aquilo para mim era assim, eu estava em êxtase, né? Era muito bacana. Então, aquilo foi muito bacana em termos de acrescentar para mim conhecimento novo. Eu estava presente no momento em que as coisas foram descobertas, né? Dentro da pesquisa experimental. Eu estava ali. Eu vivi aquele momento em que aquelas descobertas foram mostradas para o mundo, né? Sim. Mas era uma coisa, não tinha ninguém do Brasil. A única pessoa do Brasil que tinha era eu e minha orientadora, porque no Brasil as pessoas não tinham, na época, acho que até hoje, né? O que o pessoal fala hoje de cicatrização é resquício, né? Do que eu falo, enfim. E o pessoal da fáscia, mas naquela época não tinha nada. Então a gente era a única do Brasil ali, nós éramos as únicas. E foi muito gostoso poder fazer parte disso. E aí, quando eu voltei muito inquieta, sabe? Aquilo começou a me dar muita agonia, que eu falei, gente, o que eu faço com isso? Né? O que eu faço com essa coisa que é ciência básica, que é pesquisa experimental? Como é que eu uso isso no meu paciente? Para que isso me serve? Uhum. E aí eu estava muito
assim, desanimada dentro da dermatofuncional, porque aquilo ali, aquele mundo, eu ia para os congressos de dermatofuncional, as pessoas falavam, deixa a fibrose ali, faz sua drenagem e pronto. Vamos lá, ultrassom, drenagem. Era tudo muito estética demais e era tudo muito conflituoso para mim. Mas eu acho interessante até pensar, né, Mari, como, de certa forma, a gente tem algumas visões um pouco fechadas aqui, né, em relação, como você falou, provavelmente se tivesse alguém que estudasse a sua área, provavelmente estava escondido, né? Então, assim, a maturidade que tem dentro do Brasil em diversos aspectos, para você chegar lá fora e ver que é tudo tão diferente, né? Eu acho que é uma coisa que é interessante de pensar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito legal você conseguir confirmar tanta teoria que você tinha, né? Então, é para, literalmente, a gente também dar valor à parte de biológica, né? Os mecanismos em si, e entender que eles podem ser comprovados, né? E a gente tem que entender exatamente só como que é o processo, né? E como ela falou, estava escondido numa parte específica, e quando você vê um congresso só disso, onde você acha a fonte, né? É. E é muito doido, né? Porque, assim, a questão do transformar isso para a prática clínica, e é uma coisa que os artigos falam, olha, a gente descobriu isso aqui, então a gente propõe que isso aqui seja usado na prática clínica. Agora, Uhum. eles não falam como usar isso na prática clínica, né? Então eu fiquei uns 2 anos fazendo entre aspas, experimento, tentando aplicar aquilo tudo e observando até que eu finalmente consegui achar uma forma, né, de usar esses mecanismos que eu aprendi. Mas quando eu voltei em 2012, que eu estava lá na dermatofuncional, que eu ia para os congressos e tal, aquilo me deu uma inquietude muito grande. Eu falei, gente, eu quero mais, eu quero aprender mais dentro da fisioterapia. Porque dentro da área básica, ok, agora eu preciso de mais informação dentro da fisioterapia, que é para que eu possa organizar meu pensamento, para que eu possa fazer os meus links internos, né, de como usar isso, porque eu não quero ficar só com informação experimental. E aí eu me afastei das minhas funções todas associativas, porque eu cheguei a ser vice-presidente da Abrafdef, eu estava lá dentro da associação, tentando fazer com que a cirurgia plástica tivesse uma base ortopédica, né? Uhum. Mas sempre isso foi muito... eu não sei a palavra, mas isso foi muito mal visto, porque as pessoas... É um negócio muito doido. Falou, gente, a ortopedia ela é a base da fisioterapia, né? O corpo humano, ele é ortopedia, ele é nervo, ele é músculo, ele é osso, ele é fáscia, ele é pele, é tudo. Então, como Mas vocês querem recriminar? eu acho que tem uma grande parte da falha, né, do que é a formação no geral, né, da segmentação das áreas, né? Então, quando você segmenta tudo, você tem uma grande dificuldade de ver, né? Então, por exemplo, hoje que a gente estuda um pouco mais de dor, a gente tem que rever conceitos da neuro, tem que ficar revendo alguns outros conceitos de outras áreas que, literalmente, eu ignorei total a neuro na minha vida até descobrir o mundo da dor, né? Ainda bem que eu tenho amigos como o Rafa que sabem falar dessas coisas também, né? Mas a gente ignora, né? E a formação hoje ela está muito fragmentada. Ao mesmo tempo que hoje eu faço estudo qualitativo, é totalmente ciências sociais, né? Então você começa a ver outras coisas que você tem que trazer para a profissão, né? E o profissional ser maior, né? E ser mais do que só o que ele faz, né? É, quando a gente segmenta, a gente perde, né? Uhum. Porque não... E aí, aquele momento de colocar, né, gente, olha, eu realmente, para mim, né, o que foi para mim, eu preciso realmente dar um tempo disso porque eu preciso de mais, eu estou me sentindo estagnada, né, eu quero aprender mais, eu estou me sentindo inútil, né, eu quero mais do que isso, eu não quero ficar aqui ensinando só isso, tá, isso aqui eu já sei, eu já ensino, e que mais? E aí eu me afastei, né, das minhas atividades políticas dentro da dermatofuncional, de câmara técnica e aquelas coisas todas que eu fiquei durante 15 anos na associação e, sei lá, acho que 5, 6 anos dentro do CREFITO em câmara técnica de dermatofuncional. E aí eu larguei tudo e minha primeira imersão assim dentro da ortopedia foi fazer múliga com o Deco Palmiro.
Aí eu olhava aquilo assim, eu falava, gente, onde é que eu estava que eu não estava aqui, né? Que tempo que eu perdi na minha vida, porque Tava é do teu isso que lado, eu né? quero. Sabe? Eu falei, meu Deus, o que que eu fiz da minha vida esses anos todos? Porque se eu tivesse aqui, eu já teria tido o que eu hoje, né, em 2020, o que eu faço hoje era para já estar fazendo há muito tempo, né? Uhum. Mas eu falei, bom, é assim, a vida é assim, e o importante é que eu cheguei aqui. E aí dali eu via o Palmiro falando, eu ficava assim, né, meio boquiaberta, eu falava, meu Deus, que genial esse cara, como ele dá, como ele ensina, gente, aquilo para mim era assim uma coisa fantástica. Eu nunca tive uma referência dessa dentro do dermatofuncional, né? Uhum. E aí depois veio o Dan dando aula, eu falava, gente, que gentileza, que forma suave de ensinar, a forma com que ele tratava os alunos, e eu sempre fui muito explosiva com os alunos, né? E aí eu vi, eu falei, gente, eu tenho tanto para aprender com ele. Aí eu falei para ele, eu falei assim, gente, você é meu ídolo, eu virei sua fã, eu quero aprender com você não só técnica, mas eu quero aprender como ser assim, né? Como ser um professor tão disponível, tão humilde, né? E eu vi na dermatofuncional uma gente que, pelo amor de Deus, né? De nível técnico baixíssimo e uma arrogância, uma coisa que eu falava, gente. Aí eu aprendi, sabe? Que o cara que é bom, o cara que tem muito conhecimento, ele é humilde, ele troca, não tem essa. Isso, para mim, foi um grande incentivo para realmente largar aquilo tudo para trás e mergulhar na ortopedia. Uhum. E aí eu fui fazer Maitland, eu fui fazer neurodinâmica, eu fui fazer PNF, eu fui fazer tudo quanto era curso que aparecia na minha frente, porque eu queria sentir aquele mundo, né, de ortopedia e de dor. E aí eu comecei a colocar aquilo tudo na cirurgia plástica e falei, gente, o pobre do paciente da cirurgia plástica está lá com esse pessoal que faz drenagem linfática e ultrassom. O paciente entra todo limitado, sai todo limitado, porque os fisioterapeutas que atuam naquela área, eles não conseguem sair daquele gesso que o cirurgião fala, não pode mexer. Peraí, como não pode mexer? A gente na fisioterapia sabe que o movimento é o que recupera Sim. tudo, né? Então eu tenho que descobrir uma forma de cuidar do meu paciente para que ele possa se mexer. Eu, como Uhum. fisioterapeuta, eu tenho que achar um jeito de fazer com que ele se mova o mais rápido possível e não deixar a criatura 1 mês, 2 meses sem se mexer. Vou só colocar um detalhe aqui que é muito legal, que tudo que a Mari está falando, né? Acho que eu conheço a Mari faz uns 2, 3 anos aí. É tudo meio recente, assim, né, Mari? Assim, não é um negócio de 10 anos atrás. A gente estava falando desses cursos e dessa amizade com o Dan, com o Palmiro. De certa forma, eu lembro dela fazendo curso de PNF, eu lembro de todo esse caminhar, né? Então, assim, o que eu gosto de ressaltar é um pouco da questão de atualização, né? Tem gente que se sente meio pronto em momentos da carreira que, meu, não faz mais tanto curso, não vai mais tanto atrás, não quer fazer alguma coisa diferente, né? E eu acho muito interessante ressaltar isso, né? Ao mesmo tempo que a Mari, ela sendo do Rio, né? O Rio tem um polo muito grande da terapia manual, obviamente por causa do Dan, do Palmiro, que trouxe a osteopatia, né? Para o Brasil praticamente. Então, todas as primeiras formações foram eles que trouxeram. E ela tinha uma influência muito grande dos três lá, o Delberto também, sem ela saber, né? Então, aí, naturalmente, calhou e não tinha como fugir dos grandes professores, né? Ah, sem dúvida, eles são incríveis. São demais. E eu digo isso, né? Isso tem mais ou menos uns 6 anos. Meu primeiro curso de Mulligan, 5 anos. Acho que foi 2015 ou foi 2014, não me lembro. E desde então eu comecei a ter um outro approach, né? E começar a realmente colocar essas ferramentas na cirurgia plástica. E eu fiquei impressionada como o meu tratamento evoluiu, como o tempo de recuperação evoluiu, como eu consigo dar alta para o meu paciente muito mais rápido, né? E assim, antigamente eu tratava a fibrose e dava alta, ou se o paciente tinha alguma, eu identificava, obviamente,
alguma disfunção neuromuscular, mas eu mandava para o Dão, mandava para o Palmeiras, e falei, vai lá, agora vai lá para ele continuar. Agora não, desculpa aí, vem cá que eu vou cuidar de você. Agora eu só mando quando realmente é um caso muito complexo que eu não consigo, e eu assumo isso, né? Eu estou aprendendo. Tem alguns pacientes que eu tenho realmente dificuldade, né? E eu ligo, eu pergunto, eu peço dicas, e quando eu vejo que é uma coisa muito complexa, eu não tenho a menor vergonha de falar para o paciente, olha, eu vou te encaminhar para uma pessoa que tem mais competência para cuidar de você. As fibroses eu resolvo, pode mandar. Agora, tem outras questões, né? Especialmente questões mais neurais, né? Eu ainda tenho muita dificuldade com abordagem neural. Tem algumas coisas que eu realmente preciso estudar muito, preciso treinar mais, e o tempo me incomoda, porque a minha vida é tão corrida hoje que eu sinto falta de parar e estudar, mas se Deus quiser, ano que vem, o que eu estou planejando vai parar isso, porque eu quero ter um tempo para eu me aprimorar também. E é muito gostoso ver, sabe, o que esses caminhos todos, né, por mais tortuosos que fossem, né, a quantidade de pessoas contra mim, brigando e falando que eu não podia fazer aquilo. Eu falava, gente, mas isso é fisioterapia. Ah, mas isso não é dermatofuncional. Eu falei assim, gente, mas por que não? Por que não é, né? O paciente de cirurgia plástica, ele precisa disso. E aí é muito engraçado, porque hoje eu vejo, né, o pessoal da dermatologia, essas mesmas pessoas que brigavam comigo antes, hoje falam em mobilização articular, em pós-operatório de cirurgia plástica. Eu falei, oi? Ah, tá, agora pode, entendi, tá ótimo. Então, eu fico rindo, né? As mesmas pessoas que defendiam o ultrassom, hoje falam que não, o ultrassom não pode. Eu falei, então minha missão está cumprida, eu já deixei claro que não pode ser assim. A gente não pode botar o paciente num pacotão, tratar todo mundo da mesma forma, porque cada indivíduo é um indivíduo. E aí, eu pulei uma parte legal, Foucault, que em 2015 eu recebo uma ligação de um cirurgião plástico que eu trabalho, e ele falou assim para mim, Mari, eu estou na comissão científica da Jornada Carioca de Cirurgia Plástica, e eu queria saber, no dia tal, se você tem disponibilidade para dar uma palestra na Jornada Carioca de Cirurgia Plástica. Eu fiquei assim, sabe quando o ar não entrava, vocês não conseguem respirar? Eu falei, gente, eu estou sonhando, isso está acontecendo. Oi? Né? Eu estou sendo convidada para dar uma palestra na Jornada Carioca de Cirurgia para da SBCP. Oi? Que legal. E aí eu falei, tenho, lógico que eu tenho. Se eu não tivesse disponibilidade, eu teria, né? Porque, imagina, o sonho da minha vida era aquilo. E aí ele me colocou num pré-congresso, né? Era uma palestra numa sala à parte daquela sala que eu sonhava, né? Com os telões. Eu brinco que era uma sala na garagem do hotel, porque o negócio era tão escondido que ninguém achava. Mas foi o meu primeiro momento. E aí, esse cara que me convidou, ele foi assistir a palestra. E aí, quando acabou a palestra, ele começou a fazer várias perguntas para mim, e eu notei que eram perguntas assim, meio que sabatina, né? Ele perguntava e eu respondia. Ele perguntava e eu respondia. Chegou uma hora que ele perguntava e ria. Eu falei, cara, ele realmente está me testando para ver qual é a minha. E aí eu respondia já rindo, porque eu falei, cara, ele realmente está aqui para ver se eu seguro a onda. E aí eu respondi tudo, eu adoro, né? Porque falar sobre isso, você pode me botar para falar com quem for que eu falo. Isso eu tenho uma segurança muito grande, porque eu estudei muito, eu estudo muito sobre isso. Então, para mim é muito tranquilo. E eu nunca tive medo de palco, eu nunca tive medo de aula, eu não sei, eu acho que pelo fato de ter me preparado muito, né? Eu não tenho esse negócio. É muito doido, porque eu não tenho esse nervosinho de dar palestra. Eu chego e dou minha palestra. Pelo contrário, acho uma delícia aquilo. Ai, que delícia, né? E aí, quando acabou aquela palestra que eu digo que foi na garagem do hotel, ele chegou para mim e falou: parabéns, passou no crivo. Ano que vem você está na plenária principal. E aí É a qualificação, né, Mari? exatamente.
E aí eu lembro no ano seguinte, quando eu fui para aquela pedalada, que eu subi ali e que eu estava numa mesa que eram só cirurgiões plásticos, eu era a única fisioterapeuta, e que eu subi ali para falar da minha profissão. Nossa! Ai, foi Gostoso. bom demais. Mas é uma situação muito importante, né, Mário? Eu Olha o acho que é... arquivo confidencial. Aí, ó, ia chegar, Conseguimos! Oh! ia chegar esse momento, né? É. Mas é um processo muito legal, né, Mário? Eu acho que, assim, a parte mais inspiradora, querendo ou não, eu acho que essa parte é só uma consequência, uma conquista, né? Mas é logo no começo a gente já vê uma pessoa muito diferenciada, né? Então, esse processo de estar toda hora intrigada, de toda hora não aceitar, eu acho que é uma situação que a gente tem que confiar muito, né? A gente, obviamente, com todo o estudo que você fez, para conseguir literalmente mostrar e dar valor, né? Eu acho que, num geral, eu vejo muito fisioterapeuta, muito colega de trabalho seguindo fluxos, né? Seguindo o fluxo do mercado, seguindo o fluxo do que está na moda, seguindo o fluxo de coisas que acabam diminuindo a profissão, A né? É, cultura do fazer, né? Exato, Literalmente. a cultura do fazer. Então, você quebrar aquela rotina popular é um negócio que é muito. Você tem que ter uma coragem, né? E eu acho que falta muito dessa coragem. Mas a coragem não é só de bater a perna de ser birrento, né? Eu acho que é realmente conquistar espaço, né? Então, a gente está contando histórias aqui de situações que, não, que demoraram anos para isso acontecer, né? nossa, Então, é. assim, é muito não, é muito se provar, né, constante para conseguir realmente falar assim, eu sei o que eu tô falando, né? Então, assim, não importa de onde que o cara veio, não importa a profissão do cara, né? É. Para conseguir te colocar ou não aonde você realmente merece estar, né? Já respirou? Tranquilizou? Já. Não, é legal isso, porque a gente é criado na fisioterapia com uma ideia ridícula de hierarquia, que o médico é mais do que a gente, né? E eu nunca tive essa sensação do médico ser mais, porque eu convivi muito com os médicos e todos os médicos que eu convivi, eles estavam ali, eles sempre me ajudaram muito, então Uhum. eu sempre tive muita porta aberta, muita troca, né? Então eu nunca tive essa sensação de me sentir inferior a eles, pelo contrário, né? A gente estava junto tentando achar um ponto em comum para o bem do paciente. Sim. E isso foi uma das coisas que me fez hoje ter o apoio da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Desde do presidente passado, que foi o Dr. Nívio Stefan, que ele deu super apoio para o que eu fazia sabe, para os meus congressos, para as minhas atividades. Cara, isso nunca teve na fisioterapia, a SBCP apoiando um congresso de fisioterapia, né? Hum. Isso é uma coisa inédita. E, ao mesmo tempo que a gente tem essa coisa muito da cirurgia plástica, de uns anos para cá, com a questão da cicatrização e da minha entrada, vamos dizer assim, na ortopedia, eu comecei a receber nos cursos colegas fisioterapeutas de outras áreas que tinham dificuldade em tratar a cicatrização. Uhum. Perfeito. E aí eu comecei a ver que aquilo não era uma coisa restrita da cirurgia plástica, que a cicatrização ela é importante para todas as áreas, né? Uhum. E o meu, não quero falar diferencial, não é uma coisa para ser, mas na verdade né? O fato de eu ter tido aquela oportunidade de estar nos congressos de reparo, de estudar muito histologia, né? De conhecer a diferença dos tecidos. Hoje, quando eu vejo falar de face e a forma que as pessoas falam de face, eu falo, gente, peraí, mas vocês estão misturando o negócio todo, não é bem assim. Então, para mim, isso é muito claro hoje. E eu tenho a alegria de poder colaborar com a formação de colegas que trabalham com cirurgia plástica, mas trabalham na onco, trabalham na vascular, trabalham com ortognática, né? Na obstetrícia, né? Uma cicatriz de cesárea que traz tantas limitações. Uhum. Então, é muito gratificante ver o que todo esse caminho, a forma com que esse caminho construído, onde ele me trouxe, sabe, Foucault? E hoje, quando eu recebo convites, como eu recebi
ano passado, de escrever um capítulo num livro de fáscia do Robert Leip com a Carla Esteco sobre tecido cicatricial. Quando eu recebi aquele convite, eu falei, oi? Mas será que é para mim mesmo? Então, assim, é muito bacana eu ser convidada para congresso de ortopedia, de osteopatia. Eu não sou osteopata, eu fui convidada para o CIOSH ano passado, e a minha palestra foi uma palestra num bloco que era o último bloco. A gente sabe que o último bloco do congresso é o bloco mais top, né? A minha palestra era antes do André Turrina, que é um cara, né, incrível. E aí eu falei, gente, como assim? Eu era uma das únicas... Aliás, tinham 2 mulheres palestrantes no congresso, uma era osteopata, a outra era eu, que não sou osteopata. Então, isso tudo para mim me dá assim, uma tranquilidade de que, cara, legal, eu fiz as coisas direitinho. Né? Então, é muito gostoso ver, né, que tudo aquilo que foi muito custoso, foi muito doído muitas vezes, porque eu tive que enfrentar muitas coisas e eu nunca... Quem me conhece já há mais tempo sabe que eu nunca mudei o meu modo de pensar, o meu modo de agir, a minha forma de defender a minha profissão, né? Porque a gente sabe que dentro da cirurgia plástica a gente tem aí colegas fisioterapeutas que ensinam para esteticistas, para nutricionistas, para cabeleireiro, para quem quer que seja, porque dar curso é uma coisa lucrativa, então a galera dá aula para quem quer encher a turma. Isso é uma coisa que eu sempre tive muito critério, né? Eu sempre limitei muito os meus alunos a serem os meus colegas fisioterapeutas. A Mari pede crefito para fazer o curso dela, né? Que é uma coisa bem importante de se colocar, né? Porque a grande questão não é nem a rigorosidade, mas a questão, assim, a gente está falando de uma área que classicamente foi para uma predominância estética, né? E aí se começa a ter essa coisa de as pessoas não preparadas fazendo curso de fisioterapeuta, né? Aplicando situações relacionadas a patologias, né? Eu acho que nessa hora, eu acho que o ponto-chave, Mari, é que você realmente fala da fisioterapia dermatofuncional, se for falar dela, né? Relacionada à saúde, né? A gente não está falando sobre a questão estética propriamente dita, né? Então, acho que essa mudança de direção é o que torna diferenciada, porque a galera realmente quer ir para o que vende mais, que é você vender uma estética, vender alguma coisa muito mais superficial, julgando aqui, né? Mas acaba acontecendo isso, né? E eu acho que é o fluxo natural que a gente estava falando da fisioterapia dentro da área da dermatofuncional, né? Não, o fato é que o negócio dá dinheiro, estética dá dinheiro. Dá tanto dinheiro que todas as áreas querem enfilar uma boia na estética, né? Você aluga um aparelho de laser, de epilação, você tira 15 mil, 20 mil num dia, né? Com aquele negócio. Se você estiver numa capital, né? Rio, São Paulo, você tira isso num dia. Então, quem não quer? Né? Tanto que é muito engraçado, porque toda vez que eu começo as minhas aulas, eu pergunto, né, para os alunos de que área você é, o que você veio buscar, e tem muita gente que fala, eu era da cardiorrespiratória, mas eu cansei de ser escravo, eu quero ganhar dinheiro, eu fui para dermatofuncional. A galera fala isso, né? Então, assim, a dermato é a área que não precisa estudar, dá dinheiro, ponto, né? Mas, né, dentro da cirurgia plástica é um pouquinho diferente. E o fato da gente ter hoje, né, esse diferencial reconhecido pela SBCP, esse diferencial foi reconhecido justamente porque o que eu faço não é a estética, é a ortopedia dentro da dermatofuncional. Perfeito. É isso que foi reconhecido, né? E é o que eu digo para os alunos. A gente precisa buscar a nossa identidade, o nosso perfil profissional, para que a gente possa realmente oferecer o diferencial que a gente tanto briga no Instagram, pós-operatório com fisioterapeuta. Mas não adianta se o fisioterapeuta for, no fundo, esteticista. Sim, né? Total. Então, vamos honrar. E o que você falou que eu peço crefito, eu não só peço crefito, eu sou tão insuportável que eu vou lá no crefito verificar se a pessoa realmente está inscrita e está ativa. Porque, Foucault, o que acontece na dermatofuncional, que como a linha é muito tênue com a estética, as pessoas começam a trabalhar com a linha estética, com o lado estético da dermatofuncional e param de pagar crefito, porque eu faço estética, não preciso pagar crefito. Eu tenho vários áudios gravados.
Eu não preciso pagar aquele FII porque eu faço estética, mas se coloca como fisioterapeuta. Então, esse indivíduo eu não aceito, porque você não é fisioterapeuta, você é fisioterapeuta quando você honra o seu compromisso, né, com o seu conselho. Então, se você não está ativo no seu conselho, você não vai fazer meu curso. Então, eu sou uma pessoa muito querida, só que não, né? A pessoa que é odiada, né? Eu tenho um clube de pessoas que odeiam Mariane. E eu não Nós tô te nem amamos, Mari. aí. Eu não tô nem aí, deixa me odiar. Nós te amamos, Mari, fique tranquila. Ah, que bom. Mari, Isso que vamos eu aproveitar. preciso, o amor de vocês. O resto é resto. A gente está nos momentos finais aqui, que o tempo já deu uma estourada. Eu queria que você colocasse considerações finais dessa linda história aí. Ai, linda história. É bem gostoso, né? É bem gostoso ver isso tudo e é bem gostoso saber que o que eu pretendo, sabe, é mostrar para os meus amigos da ortopedia, os meus amigos, quando eu digo meus amigos, as pessoas que entendem essa visão, né? Então, os meus amigos, meus colegas fisioterapeutas da ortopedia e da osteopatia também, que percebam que a cirurgia plástica não é estética, né? E que a cicatrização precisa de uma atenção especial, não só a cirurgia plástica, mas que a cicatrização de uma forma geral em todas as cirurgias, né? E para mim é um grande prazer poder compartilhar isso e mostrar para tudo quanto é cirurgião a importância da atuação do fisioterapeuta como creio que 50% aí do sucesso das cirurgias, e seja a cirurgia que for, né? Se você não tiver um acompanhamento para devolver a função daquela estrutura que foi acometida cirurgicamente, você vai ter aí uma perda bem grande da sua cirurgia. Então, a minha consideração é essa, é ter a certeza de que eu fiz a minha parte, que eu faço e vou continuar fazendo a minha parte para isso. Muito bom, Mari. Eu acho que é uma história sensacional. A gente agradece muito você ter compartilhado tanta emoção com a gente, né? Eu acho que isso é muito legal, né? Eu acho que o fisiortopedia, muita gente apaixonada pela área, né? E a gente tem essa sorte de viver nessa bolha de muita gente apaixonada pela profissão. E eu gosto de trazer um pouco dessas histórias, de coisas que eu nem sabia, de toda essa história tão profunda assim, para inspirar mesmo. Eu acho que é isso, né? A gente tem que ver quem está na frente, quem está mudando o cenário, quem está fazendo diferente, quem está brigando, né? Para a gente ter um cenário muito diferente, né? Então, acho que é isso. Eu queria só agradecer. Rafa, quer fazer alguma consideração final? Eu acho legal de ver isso, né? Na musculoesquelética a gente percebe muito e vê como que mudou o cenário da fisioterapia, né? Por exemplo, até 1969 a gente era uma profissão de nível técnico. E eu gosto de ver hoje, eu gosto de escutar frases como profissional de primeiro contato. Isso dá orgulho de matar essa no peito, sabe? Dá orgulho de perceber que pelo menos a fisio está sendo reconhecida hoje em dia, depois de 50 anos, como um profissional que pode estar na linha de frente do cuidado, e não como alguém técnico que precisa aprender como fazer e receber ordem de outras pessoas. E Uhum. enquanto talvez a musculoesquelética, por ter mais profissionais atuando nela, acabou tendo mais gente encabeçando a vanguarda e fazendo isso acontecer, a gente percebe e vê como é legal em outras áreas que tem menos profissionais que, sabe, se doam tanto à área, puxando essa vanguarda junto, né? Fazendo essa cunha e como é pesado o peso da vanguarda, né? Uhum. Fazer essa cunha e começar a cavar e assumir isso é realmente matar no peito e exige coragem, amor e muita paixão aquilo que a gente faz. Então, é muito bom a gente escutar uma história de alguém que está encabeçando essa cunha numa área que é fisioterapia, é movimento, né? E a gente, se em algum momento da nossa história a gente se diversificou em tantas especializações, eu acho que hoje a fisioterapia vai amadurecer para entender que os nossos recursos vão ser os mesmos, o que vai mudar, na verdade, vai ser o tipo de condição que a gente trata, mas a gente vai tratar com movimento na maior parte das vezes. A forma com que a gente vê, né? Isso que eu acho muito legal, porque eu recebo muito pedido, né, dos cursos de outros. Ah, mas eu já trato pós-operatório há muito tempo. Sim, mas
você é fisioterapeuta? Não, sou nutricionista, mas eu já fiz curso de pós-operatório. Sim, mas a forma de ver o paciente, você não tem como ver como eu vejo. Então, como eu vou passar para alguém a minha forma de ver se você não tem a formação de base que eu tenho? Então, para mim é muito claro isso. O que eu faço é muito diferente, né? Eu não tenho como dividir isso com quem não passou por aquela formação básica dentro da fisioterapia. Não tem como. Isso para mim é muito claro. E vocês são incríveis. Muito obrigada. Obrigada pelo arquivo confidencial, né? Muito gostoso. E é uma história que eu tenho muito orgulho, né? Eu omiti aqui as partes mais penosas, porque tem muita coisa muito punk nisso tudo, não foi fácil, né? Mas eu tenho muito orgulho disso tudo e obrigada pela oportunidade de falar sobre isso. Ó, senão a gente chora junto aqui. Gente, a gente vai encerrar. Muito obrigado por todo mundo estar aqui. Um beijo para todo mundo. Até a próxima. Valeu. Até. Beijos.